um tema tão abordado aqui nos diversos canais do YouTube, né? Mas que é um problema recorrente que as pessoas sempre estão pedindo ajuda. Então vem comigo que hoje nós vamos refletir um pouco como a gente fazer, né? Para se libertar, para se livrar, para lidar com dependência emocional. Então, primeira coisa assim que a gente precisa compreender, precisa entender, é que a dependência emocional é uma ligação mental, né, e emocional que também é irracional, certo? Então, o que define não é o desejo. Olha só que coisa interessante. O que define não é o desejo, mas sim a incapacidade de renunciar àquela pessoa pela qual você é dependente, seja um familiar, seja um namorado ou namorada, ou ex-parceiro, não importa, né? Mas aquela relação que muitas vezes é, se tornou para você uma relação um tanto que tóxica, né? Então, hoje eu vou apresentar aqui 5 passos assim para ajudar você a lidar, compreender e principalmente, como eu já disse, né, se livrar, se libertar da dependência emocional. Então, vem comigo, fica aqui e peço já mais uma vez, né, aqui já mostra a minha dependência emocional. Não deixa de curtir meu canal, não deixa de ativar o sininho. Se achou interessante, manda também o link do vídeo para outras pessoas que você percebam que necessitem, né, que possam necessitar ouvir esse vídeo. Então, o primeiro passo para que você possa lidar com a dependência emocional é justamente praticar a solidão. Quer dizer, conseguir viver, conseguir estar sem aquela pessoa, distante daquela pessoa, na ausência, digamos que, física daquela pessoa, né? Praticar a solidão. Não é fácil, porque muitas vezes, quando você é dependente emocional, você não se vê fazendo nada sem aquela pessoa pela qual você gosta de estar com ela e etc, né? Mas aí é importante você já começar a pensar em praticar essa solidão. O segundo passo, né, é justamente é, resistir, não assim, como é que eu posso dizer, resistir ao desejo de estar com aquela pessoa. Em outras palavras, não resista à rejeição. Aceite essa rejeição e entenda, né? Quando eu falo aqui a rejeição, é de você não suportar que aquela pessoa pela qual você é dependente diga não a você, né? Então é importante você compreender isso e à medida que você tentar se aproximar e a pessoa não querer aceitar, você saber compreender, saber entender, saber lidar sem grandes sofrimentos, né, para você. Então esse segundo passo também é muito importante. E o terceiro passo, ele vai justamente falar da importância de se praticar a abstinência. Se a gente for olhar o termo abstinência em um contexto de dependência química, né? A abstinência é o mesmo que a pessoa ficar sem, por exemplo, usar a droga da preferência, ou o fato de não estar usando, a pessoa ter aquele desejo, né? Aquela fissura também, assim, pela droga da sua preferência. Então, quer dizer, é importante a gente ter essa compreensão num contexto de dependência, de você entender assim, eu sei que eu quero estar com aquela pessoa, mas eu sei que estar com ela não é bom para mim, não tem sido, como é que eu falo? Não tem sido educativo, não tem sido produtivo, não tem sido edificador, pelo contrário, tem me atrapalhado. Então, eu preciso viver essa abstinência, eu preciso aceitar essa ausência dessa pessoa, eu preciso aprender a lidar comigo mesmo, né, sem essa pessoa, certo? O quarto passo, ele é um pouquinho mais desafiador, mas para mim ele é fundamental, né? É o fundamental. Que é o quarto passo? O que ele diz, né? É justamente você escrever, né, uma lista
Escreva uma lista para se libertar. Quer dizer assim, nessa lista você pode responder a seguinte pergunta: o que eu sou capaz de fazer só, sem essa pessoa? Olha que coisa interessante. O que eu sou capaz de fazer só? Você vai perceber que nas coisas mais difíceis, nos desafios maiores, você está sozinho. Nos maiores problemas, você está só, você não está com aquela pessoa da qual você é dependente. Então, se você já percebe isso, isso já vai ser importante. A segunda lista é o que eu poderia fazer sem essa pessoa e não faço, e não tenho conseguido fazer sem essa pessoa. Outra pergunta muito importante. E a terceira pergunta, ainda dentro desse quarto ponto, a terceira pergunta quais são os sonhos que eu quero realizar? Quais são meus desejos? Quais são meus propósitos? E que eu não tenho ido em busca desses propósitos, porque muitas vezes essa relação, tanto que tóxica, dependente, tem me atrapalhado. E aí você escreve, mas por favor escreva. Por que é importante escrever? Como psicólogo eu tenho percebido a cada dia que o nosso cérebro, gente, ele é, eu diria assim, flexível, como se fosse assim, moldável. Você pode ver que quando a pessoa leva uma pancada, um acidente, alguma coisa, aos poucos o cérebro vai se reconstruindo. No sentido emocional também acontece assim. Se todo dia você disser pedra é bom, pedra é bom, pedra é bom, você vai terminar acreditando que pedra é bom, que você pode pegar a pedra e comer. Você está entendendo? Então, o cérebro ele vai aceitando aquilo. E aí, quando eu escrevo, é também uma forma de eu mandar o comando para meu cérebro para dizer, eu quero que seja desse jeito, eu acredito desse jeito e etc. Por isso, repito, a lista é fundamental. Terceiro, quinto e último ponto é justamente você diminuir o poder da dependência, né? Diminuir o poder daquela dependência. E aí para você diminuir esse poder da dependência, você precisa novamente responder a seguinte pergunta, né? Olha só, eu preciso daquela pessoa ou eu dependo daquela pessoa? Olha a diferença. Eu preciso, eu dependo. Tipo, é porque tem isso que eu não sei fazer, eu não consigo realmente. Tem que ser aquela pessoa porque ela é profissional, não sei o que, tal. Ou eu sinto que eu já tenho capacidade de fazer, mas mesmo assim eu quero que aquela pessoa faça para que de alguma forma ela esteja ligada a mim, ela esteja próxima de mim e vice-versa. É importante você compreender isso. Gente, olha só, a libertação ela é possível, a liberdade ela é possível, porém nada é possível se a gente não tiver esforço, determinação, né? Se a gente não tiver foco naquilo que a gente acredita. Confie em você, confie em Deus, porque com Deus tudo é possível, não há nada importante, nada que a gente não consiga, que seja impossível de conseguir com Deus. Deus pode tudo, porque Deus é amor e misericórdia. Se é bom para nós, Deus vai nos ajudar sim. E aí, agradeço pela sua companhia. Muitas pessoas estão vendo os vídeos, muitas pessoas estão compartilhando, estão também dando sugestões. Muito obrigado e um grande abraço. Fique na paz.